Você acredita no anjo da morte? Você acredita no ceifeiro? Será que existe um espírito no qual ceifa a vida daqueles que estão prestes a morrer? Será que as pessoas antes de morrer conseguem ver o anjo da morte? Eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Os anjos são seres espirituais livres, no qual eles têm funções específicas. Existem pelo menos duas classes, conhecidas de anjos, que são os anjos caídos, que são os anjos maus, e os anjos bons, que são aqueles anjos que continuam servindo a Deus. Dentro desses anjos, eles também são divididos em várias classes, que eles têm funções diferentes, E os anjos bons, eles seguem a obediência de Deus, enquanto os anjos maus, eles também seguem a ordem de um chefe, que é conhecido na Bíblia como Beelzebul, ou o Deus das moscas, que também é um nome muito atribuído a Satanás. Mas existe um anjo específico que é citado nas Escrituras, que é chamado do anjo da morte. Esse anjo é citado lá em Êxodo, quando esse tipo de anjo aparece no Egito para ceifar a vida dos primogênitos na 10ª praga. Então a pergunta é, o que é esse anjo da morte? Será que existe anjo da morte? Será que ele está relacionado com muitas lendas urbanas que existem a respeito do ceifeiro ou morte? Realmente, em várias religiões existem, ou até em várias crenças, existem seres espirituais, Existem não, São baseados nessas lendas, que é o conhecido como ceifeiro, o anjo da morte, no qual ele aparece para ceifar a vida das pessoas. Segundo essas lendas, sempre quando uma pessoa vai morrer, esse anjo aparece lá para ceifar essa vida. Tem até relatos de pessoas que antes de morrerem falaram ter visto, ou um certo espírito, uma sombra, de uma pessoa coberta de preto, com uma espécie de ceifeiro na mão, Sei lá, não sei explicar bem o que é. Mas enfim, existem também lendas de que pessoas viram espíritos antes de morrer, ou até mesmo pessoas que quase que morreram, mas chegaram a ver uma imagem sombria, e como se fosse algo que fosse ceifar a sua vida. Então, será que esses anjos, eles existem? Bem, fazendo uma análise bem do texto da Bíblia, ou até mesmo muitos outros textos, não é só em Êxodo que aparece um anjo com a característica de matar uma pessoa. Existem muitos outros anjos que aparecem nas Escrituras com a missão de matar outras pessoas, ou até mesmo destruir cidades, matar várias pessoas, Aparecem Sodoma e Gomorra como anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra. Aparecem também anjos que batalham, como lá no Apocalipse, que lutam contra outros seres espirituais, como Miguel, que batalhou contra um espírito chamado o príncipe do Egito, o príncipe da Pérsia, lá em Daniel. Enfim, existem anjos que eles recebem a missão de Deus para executar algo diferente, entendeu? Até mesmo um assassinato. Esses anjos, eles têm uma missão dada por Deus para fazer aquilo. Então, não necessariamente eles são anjos da morte, mas eles são anjos ordenados para matar, certo? Nesse mesmo texto de lá do Egito, na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, em vários textos que eu vou colocar aqui, aparece claramente dizendo que foi Deus que matou aqueles primogênitos. Fala que a responsabilidade toda de Deus, que Deus executou. E apenas esse texto específico fala que o anjo da morte passou por ali para ceifar. Existem algumas teorias. Uns acreditam que esse anjo foi um anjo que foi enviado por Deus para poder matar aqueles que não tivessem a marca, aquela marca a marca deixada com o sangue do Cordeiro. Uma referência esse é o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo que salvou o seu povo, o povo do Egito, da morte dos primogênitos. Então o anjo, ele pode receber vários tipos de missões para executar várias coisas, inclusive tirar a vida de uma outra pessoa, mas a mando de Deus. Então é Deus que ordena. Se Deus, ele pode ordenar até mesmo um espírito maligno para fazer qualquer outra coisa, como também Deus ordenou a um espírito maligno a atormentar Saul. Então ele foi um espírito mau que foi por ordem de Deus. Então Deus, ele é soberano e ele tem toda a autoridade, todo o poder. E toda criatura, todos os seres, eles se submetem a Deus, ok? Então, se uma pessoa ela morre, com certeza foi porque Deus quis, Deus quis ceifar aquela vida.
né? Então não precisa de um anjo ir lá para ceifar. Também, e seria muitos anjos, né? Porque várias pessoas morrem no mundo inteiro todos os dias, em todas as horas. Então teria que ter muitos anjos, né? Não, então não é um cargo apenas para um anjo denominado como anjo da morte, porque o anjo ele não é onipresente, ele não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele não consegue ceifar a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Nem se fossem muitos anjos da morte, né? Mesmo não teria como isso acontecer, certo? Então as pessoas morrem, podem morrer de doenças, podem morrer de acidentes, podem morrer de assassinatos, né? Muitas dessas causas da morte são por ação demoníaca, né? Tipo, são armadilhas de Satanás. Muitas dessas mortes são por conta do erro da pessoa. A pessoa cometeu erros e ela pagou por esses erros. E também as pessoas também morrem porque Deus leva, né? Deus decide que aquele é a hora dela ir, né? E essa hora de ir, que é a hora da morte, só mesmo Deus sabe, porque Ele é o autor da vida. Então é Ele que dá a vida e é Ele que tira. Ninguém tem esse poder, nem o anjo tem poder para tirar a vida ou dar a vida, né? Então tudo que acontece é por permissão de Deus, ok? Agora falando sobre pessoas que veem, né? Pessoas antes de morrer tem visões de que viu um ser espiritual e tal. Então, anjos, eles são seres espirituais, eles não são seres físicos. Então por isso que nós não conseguimos ver anjos, né? Eles são, para a gente poder ver um anjo, ele teria que se materializar em algo físico. Na Bíblia aparece ele se materializando muito na forma humana. Então por isso que muitas pessoas puderam ver eles, até conversar com eles e até mesmo comer com eles, né? Então eles só conseguem fazer essas coisas quando eles estão na forma física. Mas como é que essas pessoas viram isso? Bem, muitos casos de pessoas que têm essas visões, elas estão sob efeito de drogas, né? Então pessoas que morrem por usarem drogas, morrem de overdose ou até mesmo morrem por outras causas, mas naquele momento ela está sob efeito da droga, então ela pode ter alucinações, ela pode ver coisas, né? Aquilo que a mente dela imaginar. Ou então existe um fenômeno psicológico que pessoas conseguem ter alucinações antes de morrer. Então isso prova de pessoas que não usam drogas, mas ou antes de morrer, às vezes ela morre, ou até mesmo ela não chega a morrer, mas ela passou muito perto da morte. E ela acaba naquele momento de grande desespero, de grande angústia, né? E que ela fica com aquela sensação que vai morrer, ela acaba tendo alucinações, que ela está em pânico, ela está muito nervosa, então ela acaba vendo coisas que a imaginação dela cria, tá certo? Então isso pode explicar esses fenômenos que acontecem, certo? Lógico, eu não estou descartando também a possibilidade de ser demônios se manifestar, ou demônios perturbar a pessoa. Mas entenda que o demônio, como ele é um ser espiritual, ele vai atingir a mente, ele vai atacar a mente da pessoa para a pessoa ver coisas, certo? E não necessariamente ele vai se manifestar de uma forma física, né? Ou até mesmo se ele for manifestar de uma forma espiritual, a pessoa nem vai conseguir ver, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido, né? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Fala o que você acha, se você acredita na morte, se você já viu, ou se você conhece alguém que já viu, né? Comenta o que você acha sobre isso, sobre morte, sobre esses espíritos. Enfim, deixa no comentário, compartilhe com seus amigos, certo? Se inscreve no canal e fique com a gente que a gente vai trazer muitas e muitas informações e conteúdos teológicos para você, certo? Se você quiser saber sobre algum outro assunto, pode ser sobre anjos, sobre qualquer outro assunto teológico, bíblico, manda para mim que nós vamos produzir um vídeo legal para vocês, tá bom? Até a próxima!